Esse vídeo de hoje ele é diferente. Diferente por quê? Porque normalmente, até o dia de hoje, os vídeos que eu coloquei, que eu postei, são palavras e incentivos, inspirações que o Espírito Santo me traz. E hoje é diferente porque ele não trouxe a mim pessoalmente, mas ele trouxe essa palavra para mim através de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente. É uma pessoa que me acompanha pelo Instagram, é uma pessoa que também é inscrita aqui no canal do YouTube, e ela me mandou uma mensagem no direct do Instagram na semana passada, dizendo que no momento dela de oração, foi tocado no coração dela, que ela me pedisse que eu fizesse uma reflexão sobre o que você busca em Deus. E depois ela disse assim, o que você busca em Deus ou o que você espera em Deus? Bom, na verdade não é uma reflexão, são duas. Porque o que buscamos em Deus é de nós para com Ele. Mas o que nós esperamos em Deus não é de nós para com Ele, mas é dele para conosco. Afinal de contas, quando nós procuramos alguém, quando nós buscamos alguém, nós esperamos receber algo daquela pessoa. Então, quando buscamos a Deus, geramos em nós uma expectativa de esperar dele alguma coisa a partir do momento que nós o buscamos. Então, na verdade, são duas reflexões. O que nós buscamos e o que nós esperamos depois que fazemos o ato de buscar. Das duas reflexões, uma é muito pessoal. O que eu busco em Deus é muito meu, é muito seu. Agora, o que eu espero em Deus é muito dele. E por tudo que a gente escuta, que a gente estuda, que a gente ora e que a gente conhece do nosso Pai, nós sabemos exatamente o que nós podemos esperar dele. E essa é uma grande diferença divina e maravilhosa. Porque quando buscamos em alguém, não sabemos o que esperar. Mas quando nós buscamos em Deus, nós sabemos exatamente o que esperar do nosso Pai. Ele tem um caráter do qual nunca se perdeu. Nunca ele deixou de ser um e passou a ser outro. Ele nunca disse uma coisa e depois disse outra. Como diz a própria palavra de Deus, ele diz assim pra gente: eu não sou homem para que minta, e nem tampouco sou filho do homem para que venha se arrepender. Então, quando nós buscamos em Deus, nós sabemos o que esperar dele a partir do momento em que temos intimidade e conhecemos o nosso Pai. A gente, quando começa a conhecer o caráter de Deus, nós já sabemos o que podemos esperar. Então, na verdade, quando a gente busca nele, a gente tem a plena confiança daquilo que a gente vai receber. E é nesse passeio que eu quero fazer hoje com você. Em homenagem a Rafinha, mas em primeiro lugar para a glória de Deus. Porque ele tocou isso no coração dela. Não foi só nela. No momento em que ela me traz essa palavra, Deus estava querendo falar comigo. Eu precisava, ele sabia disso, eu precisava refletir o que eu estou buscando nele. E eu precisava refletir a respeito do que eu posso esperar em Deus. E acredito que essas duas reflexões também possam fazer parte da sua vida e do seu dia a dia. Que você curta, que você compartilhe, que você comente e que se essa palavra, de alguma forma, ela te alimentar, manda esse alimento para outras pessoas também. Da mesma forma em que ela vai chegar até você e vai te proporcionar alguma coisa de diferente, uma maneira de ver, ou de sentir, ou de viver diferente, de buscar diferente, com certeza ela vai chegar até outro coração. Da mesma maneira que essa palavra um dia chegou lá para Rafinha e ela veio até mim, ela vai chegar até você. E tenha certeza, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Você está aqui porque Deus tem um propósito sobre a tua vida e esse propósito dele é o mesmo que ele tem em mim. Se ele me pede essa reflexão e se ele te traz até aqui, é porque nós precisamos caminhar nessa palavra juntos e refletir juntos a palavra de Deus e aquilo que buscamos.
Então é muito importante que, se você puder, que você curta, que você se inscreva no canal, porque assim você vai estar ajudando que essa palavra de Deus chegue até mais pessoas e que vá até mais longe. Amém? Eu conto com você para isso, mas mais do que eu conto, Deus conta com você para isso também. Porque o próprio Jesus disse que nós devemos semear, né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele vem para ser o nosso consolador. Então, o Espírito Santo é quem nos consola. Eu não vou consolar você. Quem consola é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos lembra da verdade. O Espírito Santo nos traz a palavra. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu não vou te convencer de absolutamente nada. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas Jesus diz que nós deveríamos semear. Então, o meu papel aqui com você e o seu para com os outros é que a gente jogue a semente. Então vamos semear, vamos cuidar dessa terra que é o nosso coração, que é a nossa mente, juntos, para que essa semente ela possa vingar, ela possa germinar, ela possa sair debaixo da terra, aparecer, para que outras pessoas também vejam e façam as suas colheitas e com isso as suas semeaduras também. Amém? Deus nos entrega exatamente aquilo que precisamos. E como saber o que precisamos? Quando a gente identifica. E quando a gente identifica o que a gente precisa, a gente vai buscar. Jesus Cristo, ele nos ensinou o Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso já inclui algumas coisas que nós buscamos. Quando nós nos inclinamos a Deus, quando nós lembramos dele, quando nós buscamos o seu caminho, o Pai Nosso diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ou quando nós dizemos que venha a nós o vosso reino, nós estamos, aqueles que querendo que a nossa vida ela seja governada pelo reino de Deus, pelo governo de Deus, pelas palavras de Deus. Assim como cada país tem o seu governante, tem o seu presidente e ele determina então como as coisas vão acontecer, como elas se darão, tanto no social, no econômico, no educacional, assim é Deus. Nós, quando pedimos a Ele que venha a nós o vosso reino, nós estamos automaticamente dizendo para Ele: Pai, entrego ao Senhor a minha vida, para que o seu governo seja o meu governo. Em Mateus 6, dos versos 31 ao 36, ao 34, dizendo: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nós vamos nos vestir? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitas de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, quando nós queremos o reino de Deus sobre a nossa vida, nós não vamos nos inquietar com absolutamente nada. Não vamos nos inquietar com o dia de amanhã. Tem um vídeo aqui que eu até coloquei, eu vi uma vez numa pesquisa, que 90% das nossas preocupações nunca acontecem. Então não adianta a gente ficar aqui preocupados com o dia de amanhã. O dia de amanhã ele já está pronto. Deus, ele já preparou você antes da criação do mundo. Eu também já disse isso aqui e está na palavra de Deus. Fomos formados por Deus antes da criação de todas as coisas. Somos mais antigos do que toda a criação. O ar, o mar, o vegetal, os animais, nós fomos formados nele antes da criação. E cada um de nós tem a sua história escrita por Deus. Temos o nosso caminho escrito por Deus. Muitas vezes as nossas escolhas fazem com que o desejo de Deus, a vontade de Deus, o escrito de Deus, ele se atrase um pouco mais na nossa vida. Mas Deus não desiste, Ele não cansa e Ele está sempre nos chamando. Amém? Então, o que a gente busca em Deus? O reino de Deus. E a mesma oração do Pai Nosso diz: e seja feita a vossa vontade.
É uma outra coisa que buscamos quando vamos até Deus. Não somente o reino dele na nossa vida, o governo dele na nossa vida, mas que também seja feita a vontade dele. O que é fazer a vontade do Pai? É entregarmos-nos a ele para que seja feito em nós aquilo que ele deseja. Quando buscamos a Deus, temos que ter essa consciência de que nós devemos morrer para o mundo, morrer para nós e viver para Cristo. Está escrito isso na palavra de Deus também. Tudo que eu estou te dizendo aqui está fundamentado na palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? O que é a Bíblia? É o livro onde o autor é o próprio Deus. A própria pessoa de Deus. Ela está escrevendo essas coisas para a gente. E o que é o governo de Deus? É conhecer a palavra de Deus e saber exatamente o que ele faz, de que maneira ele governa. No próprio Pai Nosso, ele também diz que nós, quando oramos o Pai Nosso, nós estamos pedindo a ele, buscando a Deus, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando buscamos a Deus, pedimos a ele que ele nos dê o pão de cada dia. Não é só o pão material que alimenta a nossa parte física, mas o nosso pão espiritual. Tanto que quando Jesus foi tentado no deserto, ele mesmo disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do nosso Pai, que vem de Deus. Então, é o nosso alimento espiritual e o nosso alimento físico. Como está em Mateus 6, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Não só o que comemos de alimento, o que bebemos de bebida, mas também o que a gente vai botar para dentro de nós. O que nós vamos botar para dentro do nosso coração e da nossa mente. E quando ele diz, vais buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, você pede a ele o pão nosso de cada dia. Ele está trazendo para vocês todas essas coisas que nos serão acrescentadas, tanto no físico quanto no espiritual. Quando nós buscamos a Deus, nós comemos da boa palavra de Deus. Quando nós buscamos a Deus, nós bebemos a água viva de Deus. É assim que é a palavra de Deus. Ela é o nosso alimento, ela é a nossa bebida, ela é o pão nosso de cada dia, aquela refeição que colocamos na nossa frente, à mesa, e oramos, agradecemos, consagramos e pedimos ao Senhor que a purifique, mas é também a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia. Em Lucas, no capítulo 11, no verso 3, aonde também fala do Pai Nosso, ele diz: dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E aí, o que é o cotidiano? Se você for olhar no dicionário, o cotidiano é aquilo que acontece todos os dias. O nosso cotidiano, acordar, escovar o dente, tomar banho, botar uma roupa limpa, pentear o cabelo, né? Isso é o nosso cotidiano. Então, dai-nos o pão nosso de cada dia, como está em Lucas, o pão cotidiano. O pão para que a gente viva cada dia. O pão para que a gente seja alimentado. É aquele pão que a gente precisa estar, como eu já disse aqui, e a palavra de Deus diz, alimentados na videira que é Jesus. Quando o nosso galho está lá espetadinho na videira, a raiz dessa videira, ela alimenta todos os seus galhos. Então é estar ali continuamente e cotidianamente, sendo alimentada pelo pão nosso de cada dia. O pão espiritual, o pão físico, o pão da palavra. E aí no Pai Nosso também continua: pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. É o que também buscamos com Deus. Buscamos com Deus que Ele perdoe as nossas ofensas. E Ele perdoa. A palavra de Deus diz que no momento em que nós nos arrependemos, no momento em que nós queremos ter dele, o reino dele sobre a nossa vida, ele diz: então tá legal. Tudo que você errou até agora, eu já joguei no mar do esquecimento. Ele diz isso pra gente. Ele nos concede o perdão. Ele nos concede o restauro. A partir de que momento? A partir do arrependimento. João Batista pregava isso no deserto. Arrependei-nos, pois o reino dos céus está próximo. Arrependei-nos, pois o reino de Deus está próximo.
Como é que nós temos o reino de Deus sobre a nossa vida e o governo do nosso Pai sobre a nossa vida? Através do arrependimento. Quem genuinamente se arrepende de alguma coisa que fez, jamais fará outra vez. Poderá cometer outros erros, poderá fazer outras falhas, poderá às vezes até cometer o mesmo erro, mas vai doer de uma maneira absurda. Isso é o arrependimento. Como Davi dizia que o arrependimento dele era tão grande que chegava a doer os ossos. Quando nós nos arrependemos do nosso osso doer, nós não queremos mais aquela dor. Então, através do arrependimento, nós temos acesso ao reino de Deus e todas as suas heranças, todas as suas riquezas, todo o seu perdão, todo o seu pão, toda a sua vontade sobre a nossa vida. E no próprio Pai Nosso também nos ensina a buscar o que em Deus? Não nos deixeis cair em tentação. O Senhor nos avisa o tempo inteiro, o mundo é cheio de tentações. Existe, está lá escrito na palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. Então o mundo ele provoca tentações, ele provoca erros, ele provoca falhas, ele provoca ira, ele provoca irritação, ele provoca falta de perdão, ele provoca desistências. Mas, contudo, a gente pode pedir a Deus, Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Como é que a gente se livra das tentações do mundo? Buscando o reino de Deus. No momento em que o reino de Deus vem sobre nós, vem a palavra de Deus, vem o alimento de Deus. Que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que eu peque? Não. A vontade de Deus é que eu caia em tentação? Não. Se eu estiver alimentada na videira, eu vou ter muito mais resistência contra todas essas tentações que o mundo me oferece. O que mais o Pai Nosso nos mostra que a gente busca em Deus? Livrai-nos do mal. Ah, meu Deus do céu. Eu costumo dizer que eu conheci melhor o mundo quando eu conheci a Deus. O mundo se disfarça. O mundo coloca máscaras. O mundo, ele diz para você muitas vezes o que você quer ouvir. Mas ele não faz para você aquilo que ele te diz. Para pensar se você já não viveu isso. Em relacionamentos, não estou dizendo só de homem e mulher, um namorado, uma namorada, amigos, trabalho, patrão. Quantas vezes no trabalho você pode ter tido promessas do patrão porque ele sabia que ele poderia, te dizendo aquilo, ter muito mais de você. Mas isso não quer dizer que ele estava disposto a te colocar aonde ele dizia que ia te colocar. Quantas vezes em relacionamentos de amigos, de parentes, a gente escuta pessoas dizerem pra gente coisas que elas sabem que a gente vai gostar de ouvir, mas em nenhum momento ela intenciona fazer. Assim também como em relacionamentos entre homem e mulher, mulher e homem, em namoros ou em noivados ou até em casamentos. Quantas vezes dizemos coisas porque sabemos que a pessoa vai gostar de ouvir, mas sabemos no nosso coração que jamais entregaremos aquilo para aquelas pessoas. Então, livrai-nos do mal. O mal, ele entra na nossa vida de diversas formas e tenha muito cuidado com os seus 5 sentidos naturais. A visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Muitas vezes, o pecado, o mal, ele entra através de um dos nossos 5 sentidos. Então, o que a gente busca com Deus? O reino de Deus, a vontade dele sobre a nossa vida, o pão nosso de cada dia, o perdão. Buscamos em Deus que ele não nos deixe cair em tentação e que ele nos livre dos males, do mundo, da vida. E presta bem atenção, uma coisa muito importante. A palavra de Deus diz que nenhum mal é da carne, nenhum mal vem da pessoa, mas vem do espírito do maligno que copia Deus. Assim como Deus nos usa como instrumentos, o diabo também usa a gente como instrumento. O instrumento do mal, da desunião, da falsidade, da falta de perdão, da ira, do ódio, do desprezo, enfim, da decepção. Então tenham muito cuidado, principalmente com os 5 sentidos que nós temos. Normalmente ele usa uma dessas portas
às vezes até mais de uma ao mesmo tempo, para tentar se plantar no nosso coração. Não dê legalidade ao mal. Não dê legalidade ao diabo. Não dê. No momento que você sair de casa, de repente você sai super bem, feliz da vida. Na esquina alguém te chateia. E aí você acha que pode responder. De repente você atravessou a rua, vinha um carro em alta velocidade, numa velocidade completamente sem propósito para aquela rua. Aí você xinga a pessoa, ou diz, pô, caramba, isso não é jeito de andar aqui, ou qualquer coisa do tipo. Já era. Você já deu legalidade para o mal. Não se ire, não se chateie, não tenha raiva, não alimente maus pensamentos. Se você começar a pensar coisa ruim e deixar aquilo e ir alimentando aquilo, você acabou de dar legalidade para o mal. E no momento que você dá legalidade para ele, ele acha que já pode fazer uma festa na sua vida. E aí ele diz, opa, consegui entrar, abri a porta, agora vambora. E ele começa a trazer os parceiros dele para entrarem também e fazerem um estrago ainda maior em você. Então não dê legalidade para o mal. Toda vez que ele quiser entrar, quiser te tirar da paz de Cristo, você diga a ele, maior é o que está em mim do que você que está no mundo. Porque eu sou eterno, sou filho de Deus, justiça de Deus, justificada, lavada pelo sangue de Jesus. Então você não vai me afetar, você não vai me pegar. E é por aí o caminho. Então nós buscamos força espiritual e força física também. São duas forças que nós buscamos em Deus. Uma força espiritual, nós buscamos em Deus uma esperança do dia de amanhã. Eu aqui fazendo esse vídeo, eu estou cheia de esperanças. Esperanças sobre a minha vida, esperança sobre a tua também. De dias melhores, de noite melhor, né? De um terminar de dia, não sei que horas você está me ouvindo, mas que a partir do momento em que você me ouça, eu me encho de esperança de que de alguma forma eu possa estar edificando na sua vida, levando palavras edificadoras. A gente busca mais do que a sobrevivência diária. A gente busca em Deus um governo, a gente busca em Deus uma transformação de vida, a gente busca em Deus algo que dê sentido à nossa vida. O que dá sentido à nossa vida é a palavra de Deus. É mais do que superação. A palavra de Deus é vitória. A palavra de Deus é conforto. A palavra de Deus é certeza. A palavra de Deus é confiança. A palavra de Deus é transformação. A palavra de Deus é sentir tudo diferente. No momento em que nós sentimos de uma outra forma, nós vemos as coisas de uma outra forma, nós vemos as pessoas de uma outra forma, nós vemos as nossas experiências positivas e negativas de uma outra maneira, porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Então, os nossos pecados, perdoados e esquecidos no mar do esquecimento, eles virão a cooperar na nossa vida, porque Deus fará isso. No momento em que nós buscamos a Deus, Ele pega com que os nossos erros, os nossos destroços, eles cooperem para o bem do nosso dia a dia, como Ele, a partir do momento que Ele é o governante da nossa vida. Buscamos com Deus a certeza de que nós não estamos sozinhos, que nós não vivemos só, que nós não passamos por cada dia só. Deus é contigo. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Jesus te ama e eu também te amo em Cristo Jesus. Não estamos sozinhos, somos um corpo. Somos um corpo que um precisa do outro. Um precisa do outro. Nós não estamos só, nós temos Deus e Deus coopera para que nós sejamos um, oremos um pelo outro, intercedamos um pelo outro. Que eu interceda pela tua vida nesse momento em que eu estou fazendo esse vídeo. E que se esse vídeo estiver te alimentando, te respondendo algumas questões, ore por mim e interceda sobre a minha vida. Orar pelo outro, edificar a vida do outro, dizer palavras edificadoras, construtivas, que impulsionam para o bem, isso é amar, isso é amor, isso é fazer parte da vida da outra pessoa, independente da distância. Independente da distância que às vezes a gente tem que impor para determinadas pessoas na nossa vida, nós podemos ainda fazer parte da vida delas e elas da nossa, como em oração, em palavra, em intercessão. Aquele amor que a gente guarda no nosso coração. Você passa por esse momento? Você conhece isso? Você tem um amor dentro do coração, ao qual de repente você sabe que não pode vivê-lo, mas isso não quer dizer que você não possa senti-lo?
E no momento em que você sente esse amor, mesmo que você não o ponha em prática, de alguma forma você age com amor por esta pessoa, intercedendo, orando, desejando a ela o melhor do reino de Deus, desejando a ela um dia de livramento. Olha, diz sempre assim, todo dia de manhã: Senhor, eu te consagro o meu dia e livre-me de mim. Senhor, eu consagro o meu dia ao Senhor e me livre de tudo aquilo que não vem de ti. Quando Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto, ele mandava o maná a cada dia, o pão nosso de cada dia. E dizia que aquele maná não poderia ser guardado para o dia seguinte, porque ele iria apodrecer, e de fato apodrecia. A não ser quando era sexta-feira, a véspera do sábado que era guardado ao Senhor, eles poderiam então pegar maná para os 2 dias. Mas Deus ele não mandava um maná semanal, mensal ou anual. Tipo um estoque de maná para vocês e vocês vão comendo durante o dia conforme vocês precisarem. O que Deus fazia com isso? Deus promovia naquele povo a fé, a confiança, a dependência. Mas nós também vemos que tinha um dia que aquele povo podia guardar o pão dele para 2 dias. Isso me faz a mim, eu, Patrícia, o Espírito Santo conversando comigo, que nós precisamos ter o pão nosso diário. Mas nós precisamos ter um estoque da palavra de Deus no nosso coração. Porque tem dias que a gente vai precisar mais. Tem dias que vão ser mais desafiadores. Tem dias que o nosso coração vai ficar mais entristecido, a nossa alma um pouco mais ansiosa. Tem dias que nós nos sentiremos um pouco afastados da palavra de Deus de alguma forma. Tem dias em que nós nos inclinaremos mais para o mundo do que para Deus. Então, tem momentos que nós vamos precisar de ter a palavra de Deus em dobro. Então, nós precisamos estarmos sempre buscando, indo a águas mais profundas. Dependendo da profundidade que um navio naufraga, muitas vezes é impossível que mergulhadores cheguem até os destroços. Por quê? Porque quanto mais fundo, maior é a pressão. E tem pressões no fundo do mar que nós ainda não conseguimos alcançar, chegar até lá. Assim é quando a gente também busca ser mais profundos na palavra de Deus. Quanto mais profundo nós vamos, maior é a pressão. Mas contudo tenha fé, porque Deus é contigo e Ele não vai de maneira alguma te abandonar. Existem relógios à prova d'água que dizem 50 metros, 100 metros, 200 metros. Se você não respeitar aquela orientação do relógio e for mais profundo do que ele diz, a pressão vai estragar aquele relógio. Então, muitas vezes nós pedimos muito a Deus, mas Ele sabe que muitas vezes nós não estamos ainda preparados para as pressões que virão, dependendo do quanto nós queremos ir profundo na palavra do Senhor. Buscamos e temos que buscar sermos profundos, uma convivência. Conviver com o Senhor é dia a dia, porque nós temos dias que muitas vezes são mais difíceis. Passamos muitas vezes por estações na nossa vida mais difíceis. Precisamos às vezes superar coisas que nós nem gostaríamos de ter que superar, porque o que nós gostaríamos mesmo é que aquilo tivesse dado certo. São estações às vezes mais complicadas na nossa vida. Muitas vezes fazemos planos de vida achando que vai ser para sempre, mas que não é. É interrompido ou precisamos interromper. E ficamos frustrados, decepcionados, tristes, chateados, com o coração apertado. E aí, como passar por essas estações? Tendo um estoque da palavra de Deus. Em João 6,35, a palavra que é de Deus diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha o maná aí diário. Jesus é o nosso pão diário. A palavra dele, estar com ele, viver em Cristo e que Cristo vive em nós é o nosso pão diário. É aquilo que a gente busca, é o alimento diário para a nossa vida. E Jesus, ele orava e dizia para Deus que seja feita a tua vontade.
Antes de ser crucificado, Jesus disse: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Devemos querer e buscar com Deus a vontade dele sobre as nossas vidas. Nem tudo aquilo que queremos faz parte do plano de Deus para a nossa vida. E a gente tem que entender, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Que sejamos com Cristo apenas um, assim como ele dizia que ele era um com o Pai. Que busquemos ser um com Deus. Assim como Jesus é um com Deus, nós sejamos um com Cristo e Cristo um com Deus, e estaremos todos nós bem agarradinhos, bem juntinhos, buscando a presença do Senhor, a vida do Senhor, o reino do Senhor, os ensinamentos do Senhor, a forma dele de viver, o caráter de Deus. Nós temos o DNA de Deus dentro de nós. A gente precisa encontrar, ativar. E Jeremias 29, no versículo 11, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os planos de Deus são muito maiores e melhores do que os nossos. Muitas vezes passamos, por momentos na nossa vida em que a gente pensa assim, poxa, mas agora, com essa idade, nesse tempo, nesse momento, ter que passar por essas coisas. E como eu disse que nós tínhamos duas reflexões, além daquilo que nós buscamos em Deus, mas também o que nós esperamos em Deus, em Isaías, no capítulo 40, no verso 31, diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão ao alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por mais que tenhamos que caminhar e caminhar e caminhar, aqueles que muito caminham no Senhor e com o Senhor, sabe o que espera dele? Nem um pouco de exaustão, nem um pouco exauridos, cansados, mas sim com as suas forças restabelecidas, fortalecidas no Senhor. Voam alto como águias. Você já viu? Quando nós vamos profundo no mar, dizem que as profundezas do mar é a coisa mais linda. Quando nós vamos profundo na palavra de Deus, também é muito lindo o que nós vivemos com Deus. Assim como quando a gente também vê algumas paisagens que são filmadas da terra do alto, como é lindo ver tudo do alto. Com Deus nós voamos alto como as águias. Nós vamos profundo na palavra. Nós vemos um mundo totalmente diferente e muito melhor e muito mais lindo, porque ele renova as nossas forças e os planos de Deus são maiores do que os nossos e são planos de prosperidade, são planos de abundância e não de dano, são planos de alegria e de felicidade. Muitas vezes não queremos passar por determinadas coisas. Muitas vezes é difícil superar algumas coisas, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, andam e não se cansam, voam alto como águia. E eu tenho mais duas passagens bíblicas, Salmo 27, que eu adoro, que é o dia do meu aniversário. Diz: espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E é isso que a gente espera em Deus. Nós esperamos exatamente força, alegria. Nossa alegria vem do Senhor. Esperamos em Deus exatamente o ânimo, um novo coração. Esperamos em Deus uma transformação. Esperamos e recebemos de Deus os melhores planos que Ele tem para a nossa vida. E eu gostaria de uma última passagem, Isaías capítulo 33, no verso 2. Senhor, tem misericórdia de nós. Por Ti temos esperado. Seja Tu o nosso braço a cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Existem momentos, como a gente colocou aqui, que às vezes são tão difíceis, que não queríamos, não gostaríamos de estar passando por eles. Mas passamos. Muitas vezes escolhas que nós fazemos que não condiz com a escolha de Deus. E aí, às vezes, a gente faz planos para tanto tempo, ou para o tempo todo, ou até o fim. E às vezes os planos não ocorrem exatamente como nós quisemos um dia. Mas o Senhor é o nosso braço a cada manhã.
Então, o que nós esperamos com o Senhor quando nós estamos com Ele, quando nós buscamos a Ele? O Senhor, Ele nos dá um amor que transforma. O Senhor, Ele nos cura. O Senhor, Ele abre os nossos olhos. O Senhor acalma as nossas dores, o nosso coração. Ele acalma a nossa ira. Ele ensina a fé. O Senhor ensina a esperar nele. O Senhor ensina a bondade. O Senhor ensina a dependência. Quando nós estamos com Deus, nós esperamos exatamente todas essas transformações na palavra de Deus, que invade o nosso coração, nos traz a serenidade, nos faz com que nós sejamos pessoas melhores, não só para a gente, mas que nós também sejamos pessoas melhores para com outras pessoas. Muitas pessoas, às vezes, elas não vão conhecer essa nossa transformação. E aí, como está em João, no capítulo 1, do verso 11 ao 13, para terminar, veio para o que era seu, Jesus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, muitas vezes, a palavra de Deus, ela vem, a gente o busca, e aquilo que a gente sabe que vai ter de Deus, que nós esperamos, nós recebemos. Muitas vezes, algumas pessoas que estão ao nosso redor, elas não recebem, elas não percebem, mas Deus vai fazer e vai agir com que toda essa transformação que Ele te entrega, você vai chegar até outros corações e até outras pessoas. Os judeus não receberam Jesus, Ele veio para o que era seu. Mas exatamente porque os judeus não o receberam como Messias e o Cristo, aqueles judeus ortodoxos, e não estou falando dos messiânicos, deu a oportunidade para que os gentios pudessem conhecer a Cristo e sejamos dele a igreja, e com eles sejamos também e seremos na sua vinda arrebatados. Então, isso é o que a gente espera em Deus e é o que a gente recebe dele, sem dúvida nenhuma. Uma transformação, uma cura, uma abertura de olhos. A gente espera e recebe do Senhor a calmaria, a fé, a esperança. A gente recebe do Senhor a bondade, a serenidade, a compaixão, a empatia. Empatia é sentir a dor do outro. Quando nós somos empáticos com o outro, é porque nós sentimos a dor dele. Mas o que é a compaixão? É quando nós fazemos uma ação em prol da dor desta pessoa que nós sentimos. Então, ser empáticos, a empatia é sentir o que o outro sente. A compaixão é agir a favor dessa pessoa naquilo que ela sente. Nem sempre nós encontramos pessoas nas nossas vidas que tenham a compaixão. Muitas vezes não tem nem sequer a empatia. Mas em Cristo nós encontramos a empatia e a compaixão. Então, essa é a minha palavra hoje, o que a gente busca no Senhor e o que a gente espera no Senhor. Eu espero que eu tenha conseguido engrandecer o seu entendimento, encaminhar e semear na sua vida palavras de fé e de esperança, e que eu tenha promovido em você o desejo de conhecer a mais o nosso Pai, o teu Pai, o meu Pai, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, e que você esteja sempre sendo conduzido, esperançado, fortalecido, animado, alegrado, sempre pelas mãos de Deus e pelo seu amor incondicional a todos nós. Fica com Deus. E Rafinha, espero que as palavras que Deus me deu também tenham edificado a sua vida, e muito obrigada por essa palavra que Deus te usou para que chegasse até mim o desejo de fazer essa reflexão. Pode ter certeza que eu também aprendi muito, assim como Deus queria que eu aprendesse, e que vocês também tenham sido edificados por essa palavra. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.